gente, estou mais uma vez aqui com vocês para continuar falando sobre o governo de Getúlio Vargas, né? Trouxe até um chapéuzinho para voltarmos lá para os anos 30. Pessoal, para falar do governo Vargas, a gente tem que abordar um aspecto muito importante também, que é a economia, tá? Uma das coisas importantes que Vargas vai fazer na economia é principalmente proteger a cafeicultura, tá? De que maneira que ele vai proteger essa cafeicultura? A partir de 30, ele vai proibir o plantio de novos pés de café por 3 anos. Ele vai também queimar milhões de sacas de café que estavam estocadas até então. Vai também incentivar o cultivo de outros produtos como algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais, frutas tropicais, ou seja, diversifica a economia. Por que ele proibiu o plantio de novos pés de café? Por que ele proibiu, por que ele queimou o café? Porque você tinha uma oferta muito grande desse produto, e quanto maior a oferta, menor é o valor desse produto, certo? É a lei da oferta e da procura. Quanto mais eu tenho de um produto no mercado, menos valorizado esse produto vai estar. Dessa forma, ele foi reequilibrando o preço do café, até que ele voltou a alcançar bons preços no exterior novamente, certo? E outra preocupação do Vargas foi industrializar o país, tá? Primeiro, uma indústria de produtos não duráveis, né, como alimentos, roupas, né, calçados, móveis. E posteriormente o governo começou a investir na indústria de base. Que indústria é essa? É a indústria que produz voltada para outras indústrias. Siderurgia, por exemplo, né? Que vai trabalhar aí com metais, né? Para fabricar ferramentas e máquinas para outras indústrias utilizarem. Para além disso, vai investir na mineração. Em 1941, ele vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Companhia Vale do Rio Doce em 1942. Com o crescimento da industrialização, você também tem o que? O surgimento do proletariado, do operariado, né? Muita gente que morava no campo começou a ir para cidades por causa da oferta de trabalho que era crescente. E aí você vai ter grupos de operários se organizando, né? Formação de sindicatos, e algumas demandas vão surgindo aí por esse operariado. O Getúlio Vargas, ele tinha como base o trabalhismo. Ele não queria atacar diretamente esses operários. Então ele fazia algumas concessões, ele agradava os operários de alguma forma, para justamente manter esses operários sob controle. Essa política do Vargas foi denominada trabalhismo. Dentre uma das medidas do trabalhismo que a gente pode citar, foi a instituição do salário mínimo, né? Que é um salário que visa atender as necessidades básicas de qualquer pessoa, um salário mínimo, né? Para garantir aquele mínimo existencial que todo mundo tem direito. Para além do salário mínimo, você tem a figura da jornada de 8 horas, que também foi conquistada, as férias remuneradas e a estabilidade no emprego. Tudo isso durante o governo Vargas. E aí, gente, em 1943, o Getúlio Vargas aprova a consolidação das leis do trabalho. Uma lei extremamente significativa, né? O principal legado do Getúlio Vargas é a consolidação das leis do trabalho, que foi uma reunião de leis trabalhistas e todos os direitos que o trabalhador tem direito. Existe até hoje. Sofreu algumas mudanças recentemente, né? Disseram que ela foi bastante descaracterizada, né? Diante da proposta inicial, né? Com a qual ela foi criada. O Getúlio, ele atuou muito no sentido de tentar conciliar os interesses dos trabalhadores e dos empresários e tentar fazer concessões a esses trabalhadores. Então, ele fazia concessões para evitar greves, para evitar problemas,
e manter o Brasil produzindo, né? Até porque ele não queria que a economia ficasse paralisada. Então ele dava com uma mão, né? Afagava com uma mão e tirava com a outra, porque ele evitava que esses operários tivessem aspirações maiores, e por meio dessas pequenas concessões que ele ia fazendo, ele conseguia controlar os sindicatos e os operários consequentemente. De 1939 a 1945, você vai ter a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O que eu posso falar sobre isso? No momento, não é objeto de estudo aqui. Vou fazer um vídeo mais para frente sobre a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, no primeiro momento, não vai se posicionar de maneira clara. Vai posicionar-se de maneira ambígua, né? Uma hora agradando um lado, outra hora agradando o outro. Até porque o Vargas, ele tinha uma certa simpatia, né, pelo Mussolini, e alguns dos componentes do governo de Getúlio Vargas tinham também simpatia por Adolf Hitler, né, que era o líder da Alemanha nazista. Então ele não vai se indispor nem com um lado e nem com o outro. Só que em 1941, o governo brasileiro faz um acordo com os norte-americanos e estabelece que iria ajudá-los a combater o nazifascismo. O governo norte-americano financiou a construção da CSN e, em troca disso, o governo brasileiro forneceu minério e borracha para os aliados, inclusive permitindo que os americanos utilizassem bases militares no nordeste do país. Os nazistas não ficaram satisfeitos nem um pouco com isso, e eles reagiram de que maneira? Mandando que os seus submarinos afundassem navios brasileiros em 1942. A partir disso, o Brasil declara guerra, né? Tem guerra declarada contra o eixo. O eixo era quem? Era Japão, Alemanha e Itália, certo? Então, o Brasil ele vai declarar guerra ao eixo a partir de 1942. E aí, envia os pracinhas para lutar principalmente na região da Itália, certo? Monte Castelo, Castel Nuovo e Fornovo. São essas as regiões para onde os pracinhas brasileiros serão enviados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Tinha até uma piadinha que eles falavam, né? Mais fácil uma cobra fumar do que o governo brasileiro enviar soldados para a Segunda Guerra Mundial. E aí, como o governo realmente resolveu mandar um destacamento para lá, o símbolo da FEB era uma cobra fumando, né? Porque realmente a cobra fumou e esses brasileiros, eles foram enviados para lá. E lutaram lá bravamente, né? Com poucos recursos, com poucos homens que foram enviados, fizeram a parte deles lá combatendo o fascismo na Itália, principalmente. E aí isso trouxe algumas consequências para os imigrantes dessas nações que eram do eixo, que estavam aqui no Brasil, né? Japoneses, alemães, italianos, foram proibidos de falar os seus idiomas nativos. Homenagens a países do eixo foram proibidas, então o Palestra Itália, né, que é o time hoje conhecido como Palmeiras, teve que mudar de nome, teve que deixar de chamar Palestra Itália para chamar Palmeiras. O Cruzeiro, que também tinha Itália no nome, teve que virar Cruzeiro, em virtude dessa declaração de guerra e dessa proibição de homenagem aos países que compunham o eixo. E aí alguns grupos aqui dentro do país começaram a falar o seguinte: olha, nós estamos combatendo o fascismo lá fora, mas a gente também tem que combater o fascismo interno, porque o Getúlio Vargas é um cara autoritário. E a gente tem que combater isso, né? Esse governo dele, né? Esse Estado novo, ele tem que acabar, chega disso. E começaram a fazer uma campanha para que no Brasil fossem convocadas novas eleições. O Getúlio Vargas, vendo que o momento não estava favorável, fez o quê? Olha, tudo bem, é isso que vocês querem, eu vou convocar novas eleições. Ou seja, ele se adiantou, ele não esperou darem um golpe nele. Ele falou, tá, se é isso que vocês querem, a gente vai fazer eleições.
e convocou eleições para 1945. Nesse período se organizaram novos partidos políticos. Você tinha o PSD, que reunia, o Partido Social Democrático, que reunia interventores nomeados por Vargas, donos de terras, profissionais liberais como advogados, médicos e grandes comerciantes. Você tinha a União Democrática Nacional, também conhecida como UDN, que reunia políticos de oposição a Vargas. Você tinha o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era um partido também varguista, né, assim como o PSD, que pretendia unir, né, os trabalhadores dos centros urbanos e afastar a influência do Partido Comunista sobre essas organizações. Você tinha o Partido Comunista do Brasil, PCB, que até então era um partido que estava na ilegalidade, né, na clandestinidade, foi legalizado nesse momento. Concorreram nessas eleições o Eurico Gaspar Dutra, pela coligação PSD-PTB, e o Eduardo Gomes, pela UDN, que era o partido de oposição, como eu já falei. Durante a campanha, o Vargas fazia um jogo duplo. Ele fingia que estava apoiando o Eurico Gaspar Dutra, mas pelas costas do Eurico Gaspar Dutra, ele ficava fazendo uma campanha que ficou conhecida como queremismo, né? Que era incitar os seus apoiadores a ficar gritando, queremos Vargas, queremos Vargas. E aí os militares, percebendo isso, juntamente com outros políticos, resolveram dar um golpe e derrubar o Getúlio Vargas. Em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas caiu e se retirou para o Rio Grande do Sul. E quem venceu as eleições aí foi Eurico Gaspar Dutra, né? E finalmente acabou o governo de Getúlio Vargas, que perdurou de 1930 até 1945, né? Tendo como fases o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder. Vou parar por aqui. E não percam os próximos vídeos do canal. Participem com a gente aí, estejam acompanhando o canal. E eu queria avisar a todos que vai ter sorteio no canal dia 27 de junho agora de 2020. Vai ter o sorteio. Se você quiser participar, vai lá no Instagram Hora do Anem e dá uma olhadinha no feed de notícias que tem lá o post sobre o sorteio.